Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre ótimo executivo de futebol no mercado. Nessa segunda-feira, Júlio Rondinelli optou por deixar o Juventude depois de 3 anos de trabalho. Juventude caiu para a Série B, mas vale a lembrança de que o time tem a menor folha salarial da primeira divisão, algo na casa dos 3,5 milhões de reais por mês, ou seja, elenco e comissão técnica do Juventude custam menos do que o Neymar ou do que o Memphis Depay em Santos e Corinthians, respectivamente. Queria falar um pouquinho sobre o currículo do Júlio. Antes dos 3 anos no Juventude, ele ficou 3 anos no Água Santa e foi um dos responsáveis por fazer o time de Diadema ser vice-campeão paulista. Na passagem pelo Juventude, logo no primeiro ano, acesso da Série B para a Série A, a manutenção do time no segundo ano na primeira divisão do futebol brasileiro, além das finais do Campeonato Gaúcho, o time acabou sendo derrotado pelo Grêmio depois de eliminar o Internacional nas semifinais. Só para completar, o Júlio sai do Juventude, o time cai para a Série B, mas mantém alguns jogadores com contrato ativo e que estão bastante valorizados, casos de Talhari, Mandaca, Igor Formiga e Rodrigo San. Preciso falar agora sobre o futuro de Hulk. O atacante está fora dos planos de Jorge Sampaoli no Galo. E os acionistas do Atlético, que em outra época morriam de amores pelo jogador, já cogitam negociá-lo. O contrato do Hulk se encerra em dezembro de 2026 e hoje ele ganha mais do que 2 milhões de reais por mês. O Galo tem um custo um pouco inferior a isso, mas eu descobri que ele tem aditivos da Gerdau e da MRV que fazem com que os seus vencimentos ultrapassem 2 milhões de reais mensais. O Grêmio consultou, é verdade, existiram conversas. A ideia da nova diretoria do Tricolor Gaúcho era entender as condições e o que seria necessário para a apresentação de uma proposta, que não foi feita. Dá para dizer até que as conversas entre Grêmio e Hulk esfriaram. A impressão que eu tenho é de que o Grêmio se assustou com todo o pacote financeiro que envolve o atacante de 39 anos de idade, que na temporada disputou 59 jogos, 20 gols e 7 assistências. Imaginar o Hulk na Major League Soccer hoje parece algo irreal. Em outras épocas, a Major League Soccer levava jogadores veteranos. Agora, há uma enorme restrição a jogadores próximos dos 40 anos de idade. Não é natural que o Hulk tenha ofertas. E diante desse cenário, sem acordo com o Grêmio, sem oferta da Major League Soccer, por mais que Sampaoli não queira, pode acontecer de Hulk permanecer no Galo para 2026. Só para completar, negociação para a compra do Bruno Fux junto ao Atlético Mineiro está em estágio avançado e a tendência é que esse anúncio aconteça nos próximos dias. Alvo de Corinthians, Palmeiras e Grêmio, Everton Cebolinha deve ser vendido pelo Flamengo ainda em 2025. E aqui vem uma informação exclusiva: se não o fizer, o Flamengo será obrigado a pagar mais 1,5 milhão de euros ao Benfica. A gente está falando de mais ou menos 9 milhões e 400 mil reais. Vale a lembrança de que quando comprou do Benfica em 2022, o Flamengo já desembolsou 13 milhões e meio de euros. Para que o pacote total do Cebolinha não chegue a 15 milhões de euros, o rubro-negro decidiu vendê-lo agora no mês de dezembro. E é importante contar que o Benfica lá atrás, quando da negociação, incluiu uma cláusula que obriga o Flamengo a fazer esse pagamento de 1,5 milhão de euros caso o Cebolinha ainda esteja no elenco do Fla a partir de 1º de janeiro de 2026. Importante registrar que o Cebolinha nunca conseguiu explodir com a camisa do Flamengo. E o rubro-negro sabe que se ficar com o Cebolinha em 2026, vai correr enorme risco de vê-lo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior a partir de julho, para sair de graça em dezembro de 2026. Para não correr o risco de perder 15 milhões de euros, o Flamengo decidiu vendê-lo agora, em dezembro, mesmo com cifras inferiores aos 13 milhões e meio de euros praticados quando da compra junto ao time português. O próprio Cebolinha, depois da conquista do título da Libertadores, admitiu ter recebido consulta de 6 clubes brasileiros antes da Copa do Mundo de Clubes na metade do ano. O Corinthians, o Palmeiras e o Grêmio eram 3 dos interessados, os outros 3 seguem sem ser identificados. Cebolinha ainda contou que teve uma oferta pesada de um time da Turquia depois da Copa do Mundo. Ele pediu ao Felipe Luiz para ser negociado. O Flamengo, na oportunidade, preferiu mantê-lo. A situação é diferente agora, e diante de propostas próximas a 7, 8, 9, 10 milhões de euros, deve haver acordo.
Ah, só para completar, registrar que na temporada o Cebolinha disputou apenas 34 jogos, com 4 gols e 2 assistências. Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscreva no canal, a gente volta mais tarde. O Galão da Massa para a última semana da temporada, tentando evitar o que aconteceu no ano passado. Correr risco de rebaixamento na última rodada. E para isso tem que pontuar diante do Palmeiras amanhã. Jogo das 9h30 da noite na Arena MRV. O Palmeiras que é o vice-líder da competição. O técnico Sampaoli teve uma boa notícia nesse início de semana, vinda do departamento médico. Está liberado o atacante Coelho, 75 dias depois. Jogador que passou por cirurgia no tornozelo. Foi uma grave lesão que ele teve no jogo lá da altitude de La Paz contra o Bolívar em setembro. A recuperação foi muito boa. A princípio, o jogador só voltaria ano que vem. Fica disponível agora, resta saber se o Sampaoli vai ou não relacionar o Coelho para o duelo de amanhã contra o Palmeiras. O detalhe, o Galo pode ter o Coelho entre os relacionados, mas terá o Sampaoli a opção do Rony para até começar o jogo. Hulk foi protagonista daquela entrevista ainda no domingo lá em Fortaleza, criticando a postura tática do Galo nos últimos tempos com o Sampaoli, que ele está jogando muito isolado e de costas para o gol adversário, não é a função que ele fica mais confortável. Por outro lado também, o Sampaoli em alguns momentos tirou o Hulk do time pela falta de mobilidade e de marcação na saída de bola. Vamos ver se agora, depois desse jogo, que não foi bom do Hulk, se o Sampaoli vai tirá-lo da equipe ou mantém o Hulk. É bom lembrarmos que o Scarpa, por exemplo, já ficou aí 5 partidas no banco de reservas. É um dos questionamentos também do torcedor nesta reta final de temporada. Quarta, Palmeiras. Domingo, o Vasco na Arena MRV, para o Galo terminar o ano. Quem sabe, pelo menos com uma vaga Copa Sul-Americana, sem correr risco de rebaixamento. Esse é o objetivo. Um abraço.